Irmãos, nós vamos seguir aqui com o Apocalipse, né? Vamos abrir lá no capítulo 3. Você abre no capítulo 3 e deixa aberto aí um pouquinho, que nós vamos continuar o estudo da semana passada e terminar ele no nome de Jesus. Não deixa eu falar demais, não. Fala aí, ó. Está na hora, hein? Está na hora de acabar. Que é a carta à igreja em Laodiceia. A carta à igreja em Laodiceia, né? A primeira parte nós já vimos, né? Vamos recapitular aqui bem rápido. De todas as cartas à igreja da Ásia, esta é a mais severa. Não tem nenhum elogio, não tem nada para falar de bom. Jesus falando de bom dessa igreja, não tem nada. Pouco da cidade de Laodiceia, fundada em 250 pelo governador Antíoco da Síria, por causa da sua esposa, que se chamava Laodice. Cidade rica, lar dos milionários, né? Aqui o milionários, aqui o bairro Milionários ali é a mesma coisa, né? É o lar dos milionários, né? Destacava-se por 4 características, né? Os seus bancos, era uma cidade comercial, muitos bancos, então muito dinheiro fluía ali entre a cidade. Os tecidos, havia uma lã de ovelha negra que era exportada para muitos lugares, então a cidade, vamos dizer assim, era o polo da moda, era Milão de hoje, né, do nosso mundo. A medicina, como eu falei aqui, aquele símbolo da medicina, aquela logo da medicina, vem aqui de Laodiceia, porque lá se fazia um unguento para os olhos, um colírio, né, e acho que, se não me engano, para os ouvidos também, que era famosíssimo, também era exportado para outros lugares. E as águas térmicas, porque ela estava em volta de outras 2 cidades, Colossos e Herápolis, né? Uma tinha águas bem quentes, outra tinha águas bem frias, e todo o canal dessas 2 cidades, elas desaguavam em Laodiceia, e em Laodiceia a água chegava morna. A igreja de Laodiceia, os crentes, olha a característica dos crentes da igreja, ó, frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, não tinham caráter, sempre prontos a se comprometerem com o mundo, descuidados, satisfeitos com a sua vida espiritual, né? E a gente viu com a igreja de Sardes, né, que as duas são muito parecidas, né? Cristianismo nominal e acomodado. O diagnóstico que Cristo faz da igreja, você pode conferir aí do verso 14 ao verso 17, nós não vamos ler de novo. A igreja tinha perdido o seu vigor, os seus valores, a sua visão, as suas vestimentas, né? Jesus se identifica para essa igreja como o Amém. Nós vimos o significado dessa palavra Amém, aqueles em cujas promessas pode-se ter uma confiança total, sem sombra de dúvida. Jesus também se apresenta ali como uma testemunha fiel e verdadeira, né? Pode confiar que o que ela viu é verdade. Nós vimos lá as 3 características de uma testemunha. E o princípio da criação de Deus, a causa que move toda a criação, todo o processo da criação, como diz João capítulo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja, não tinha problema teológico, não tinha problema moral, o problema daquela igreja era fervor espiritual. E como fala fervor espiritual aqui, não é como a nossa cabeça pode imaginar, né? De a gente ver aí fora, né? Não tinha vida, a igreja não tinha vida. Jesus identificou um crente morno, é pior do que um crente frio, que um incrédulo frio. Aliás, nós vimos essa frase aí, né? É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica, né? Esse é um teólogo, Arthur Blomfield, né? Ele diz essa frase aí. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, como nós estamos vendo nos domingos, né, o prazer de se buscar a Deus, a alegria que se tem em buscar a Deus, aqueles crentes provocavam náuseas no Senhor. Estou a ponto de vomitar-te, diz o Senhor Jesus, né?
Jesus identificou que a autoconfiança daquela igreja era absolutamente falsa. Por que eles eram autoconfiantes? Porque eles mediam espiritualidade por materialidade. Eles eram muito ricos e achavam que o dinheiro deles era sinônimo de uma espiritualidade sadia. Então, eles se enganavam. Eles estavam enganados quanto a isso. Viviam uma ilusão. Aquela ilusão que a gente tem, que dinheiro, a gente fala, dinheiro compra tudo. A autossatisfação também era uma tragédia na vida daquela igreja. Olha como que eles pensavam: eu sou rico e abastado de bens, não tenho necessidade de nada, sou rico e estou ficando cada vez mais rico. Era o pensamento. Cristo teve de acusá-los no versículo aqui, de cegos, mendigos e nus. Mendigos porque, apesar dos seus bancos, não tinham como comprar perdão de pecados. Era uma doutrina já muito vista no século I. Cegos, apesar de seus pós frígios, seu colírio, não conseguiam enxergar sua pobreza espiritual. E nus, porque apesar das suas fábricas de tecidos, não tinham roupas adequadas para se apresentar a Deus. Não é roupa igual a que nós estamos vestindo, é roupas de santidade. E aí a gente chega aqui ao apelo que Cristo faz à igreja. Vamos ler lá agora então, o do verso 18 ao 20. Olha lá. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o apelo que Cristo faz à igreja. O que isso significa aqui nas palavras de Jesus? Como que ele se apresenta àquela igreja? Um mercador espiritual. Porque a única saída para aquela igreja era ir até Jesus. E olha aqui, entre parênteses aí, ele podia ordenar, mas ele aconselhou. Vocês são pobres, cegos, nus. Então o que vocês têm que fazer? Compre de mim. Não procure no mundo. Não procure nos mercados. Comprem de mim ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres. Não é das coisas dessa terra, é de mim. Como comprar o incomprável, então? Como que a gente responde essa pergunta aqui? Nada do que a gente vai fazer, nada do que a gente possa fazer é possível para comprar isso. É graça, é graça. Alguém abre para mim, fazendo favor, Isaías 55:1. Está vendo? Olha o chamado, vinde. Aí o final está ali, sem dinheiro. Você não precisa ter dinheiro para poder vir. É graça, essa graça que nos alcançou. Porque a suficiência está em quem? A suficiência está em Cristo. Não está na igreja, não está na conta bancária da igreja. A suficiência está em Cristo. É por isso que ele diz: aconselho-te que compres de mim, que eu sou dono do ouro e da prata, Não tem dinheiro mais valioso do que aquele que eu posso te dar, Não tem o prazer maior do que aquele que eu possa te dar. Então Cristo se apresenta como um mercador espiritual, e os seus produtos são essenciais, e é 0,800, é o mesmo preço da salvação. Olha que notícia maravilhosa para os mendigos, para os cegos, para os nus. Vinde, vão até Ele. Eles são pobres, olha, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Cristo tem tudo aquilo que nós precisamos para poder viver, para poder estar nessa terra e passar os nossos anos nessa terra. A gente se apega demais às coisas deste mundo,
E esquece que tudo vem de Deus. O Salmo 24. Ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele há. Tudo vem do Senhor para nós. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para sua pobreza, vestimentas brancas para sua nudez e colírio para sua cegueira. É o apelo que ele faz a essa igreja. Eles precisavam, não era do dinheiro dessa terra, mas era das riquezas de Cristo. Pensavam que se vestiam bem, mas estavam nus. A lã não produzia uma roupa capaz de cobrir a nudez. A roupa capaz de trazer santidade para eles, para trazer uma vida de busca a Deus a eles. Não era possível. No mundo bíblico, olha que interessante, a nudez era símbolo de humilhação e vergonha. Hoje é símbolo de riqueza, no nosso tempo, Porque quem tira a roupa fica rico. Quem se expõe sem roupa fica milionário. Falei aqui semana passada, a pessoa era maquiadora, nada contra as maquiadoras, logicamente, mas ela falou que ela ganhava, quando era bom, ela ganhava R$4.000 por mês. Um videozinho que ela fez lá, nem precisou tirar a roupa. Um vídeo que ela fez, sim, mais sensual, ela ganhou R$200.000 no mês. Aí que ela começou a se despir por completo. É sinônimo da sociedade que nós estamos vivendo. Pensava que não tinha problema com a visão, possuía médicos famosos e remédios eficientes, mas espiritualmente, porque o que importa para nós não é a nossa vida material, o que importa para nós é a nossa vida espiritual. Como é que nós estamos no espiritual? Cegos ou enxergando bem? A nossa cosmovisão está boa. Eles estavam espiritualmente cegos. O cego não consegue enxergar. Como a Bíblia diz, pode um cego guiar o outro? Os dois vão cair. O número de pessoas fisicamente cegas vinha sendo controlado, mas o número de indivíduos espiritualmente cegos iam crescendo cada vez mais. E aí não tem remédio neste mundo que possa aliviar a cegueira. Somente Jesus que pode nos tornar aí espiritualmente sadios, com a visão como de águia. A preciosa mercadoria que Cristo oferece, o ouro que Cristo tem, é o reino dos céus. E a gente só entra no reino dos céus a partir de Jesus, a partir da conversão. Vamos falar um pouco hoje sobre conversão. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. A porta do céu é como? Estreita, o caminho é estreito. E como diz a Bíblia, poucos passam por ele. O caminho largo não, o caminho largo passa muita gente, porque cabe muita gente. O reino dos céus. Como que a Bíblia diz sobre uma pessoa que encontra o Evangelho? É a parábola do tesouro. Aquilo de mais precioso que nós podemos ter é o reino dos céus. E a roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade, simbolizado em Apocalipse pelas vestiduras brancas, as vestiduras brancas. Cristo está conclamando os crentes a não confiar em seus bancos, em suas fábricas e em sua medicina. Ele os chama a ele, é como o chamado de Isaías: vinde. Vinde do jeito que você está, pode vir, sem dinheiro ou com dinheiro, um só ou dois, com família ou sem família, com filho ou sem filho, passando por dificuldade, não, vem. Porque ao vir você não vai permanecer o mesmo. Você vai transformar a sua vida. Olha como Cristo chama aqui. Cristo chama eles para quê? Para uma mudança de vida, no versículo 19. Olha que legal isso aqui. O Conselho Nacional Cristão do Japão redigiu um documento no qual tentava estabelecer a diferença entre o cristianismo e as outras religiões.
Olha o que o documento diz. A principal diferença é que não é o homem quem busca a Deus, mas sim Deus que toma a iniciativa e sai para buscar o homem. Olha que princípio maravilhoso da palavra de Deus. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. Eu me lembro até hoje, a primeira vez, a nossa irmã Conceição foi lá em casa, na célula, nós ficamos conversando lá depois. Ela disse: alguma coisa me trouxe aqui hoje. Eu não queria vir, eu fiz de tudo para não vir. Trabalhar e tal, fazer minhas coisas. Mas alguém estava me trazendo aqui hoje, alguma coisa. Quem é que estava levando ela lá? Era o Espírito Santo de Deus, que queria fazer uma obra na vida dela. A iniciativa nunca é nossa. A iniciativa sempre é de Deus. Isso. Porque, como diz o salmista, não há quem busque a Deus. Por nós não queremos buscar a Deus. Você acha que eu queria estar onde agora? Eu queria estar na minha cama, dormindo, aí, cansado. Fiquei o dia todo aqui com a minha esposa ontem. Estou cansado. Mas Deus nos chama a uma nova realidade. Deus nos levanta da cama, e nos traz a sua presença. É por isso que o domingo é um dia especial demais. Porque é Deus chamando o teu povo. Quem tem coração duro, geralmente não ouve. Mas quem está em busca do Senhor, quem está buscando ser chamado pelo Senhor, com o coração ansiando por ser chamado pelo Senhor, esse sempre o ouve. Isso me fez lembrar quando lá na minha casa, mais novo, dos 18 lá aos 19, eu não queria ir para a escola bíblica dominical, porque eu queria dormir, porque eu ficava na rua até 4 horas da manhã, e eu não ficava fazendo besteira, eu ficava com os crentes conversando, sentava lá na frente da loja de tênis, ficava olhando os tênis, não tinha dinheiro para comprar, e tomando a coquinha, e a gente ficava ali conversando. Chegava no domingo, aquela moleza, para ir para a igreja. Não vou hoje, não. Era 8h30, olha lá. Ô, meu filho, você não vai para a igreja hoje, não? Meus familiares, tudo incrédulo, tudo ímpio, chamando para ir para a igreja. Você não vai para a igreja hoje, não? A gente ia, levantava e ia para a igreja, com aquela cara de sono, remelo no olho, mas ia. Vemos aqui uma explanação e uma exortação. E muitas vezes a gente não entende isso aqui muito bem. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. É o que Jesus diz aqui. Dizem por aí que desgosto e amor, eles andam juntos. Cristo, ele não desiste da igreja, olha aqui. Cristo, ele vê que essa igreja aqui, ela pode mudar a sua história. E apesar da condição dela, isso é maravilhoso no Evangelho, apesar da nossa condição de pecadores, de miseráveis, pobres, cegos, nus, Ele nos ama. Jesus Cristo nos ama. Olha que notícia maravilhosa. Então, antes de revelar o seu juízo, antes dele vomitar, porque ele diz, eu estou a ponto de vomitar, não quer dizer que ele vomitou, ou que ele vomitará. Ele demonstra a sua misericórdia. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Estava fazendo discipulado com um adolescente essa semana, e falei com ele. Sua mãe e seu pai já te bateu? Já. Você acha que ele ou ela queriam fazer isso? Não. Então por que eles fizeram? Porque eles me amam e queriam me corrigir. Pois é. Aqui funciona, a gente estava falando um pouco sobre disciplina, aqui funciona basicamente dessa forma.
Não é, Deus nos disciplina não é porque Ele não nos ama, pelo contrário, é porque Ele nos ama, né? E é como diz lá o Evangelho de João, né? Ele nos poda, né, para que a gente vá e dá mais fruto, né? Esse é o propósito da disciplina. A base da disciplina é o amor. Quando a gente não consegue enxergar isso, né, a gente fica com mágoa, fica com raiva, não esquece do que aconteceu, né? Porque a disciplina ela não foi feita da forma correta. Mas o Senhor, nós somos homens, né? Vamos dizer que a igreja, a liderança de igreja, quando disciplina alguém, né, ele, como diz a nossa confissão, né, eles estão passíveis de falhas. Eles podem errar, né, porque são humanos, né, são pessoas. Agora, tem disciplinas que não passam pelo conselho da igreja, né? É o Senhor que disciplina. E aí com Ele não tem erro, não. Com Ele, a disciplina ela é perfeita, né? Porque a base é o amor. A disciplina dos homens ela pode até ser baseada pelo amor, né? Mas se esse amor não for contínuo, né, vai trazer outros sentimentos negativos. Mas o Senhor não, né? Repreendo e disciplino aqueles que amam. Então, porque Ele nos ama, Ele disciplina. Ele não deixa a gente, né, frouxo, correndo, né, aí, segundo as nossas vontades. Porque Ele nos ama, Ele nos chama ao arrependimento, né? Aliás, essa é a primeira mensagem de Jesus, né? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Porque ama, nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque nos ama, está disposto a nos perdoar, independente do que a gente fez, né? O que a gente precisa fazer? Chegar a Ele em arrependimento, em fé. Isso. E o que a gente viu semana passada é que Cristo vomitou, né? A igreja acabou. A igreja ruiu. Não existe. Não existe mais. Por quê? Porque não ouviu o chamado para vir, né? Não ouviu o chamado para comprar de Jesus ouro, roupa, né, remédio. Aí a igreja descambou. A disciplina de Deus não é algo que devemos rejeitar ou protestar, mas sim algo pelo qual deveríamos nos sentir devotamente agradecidos, porque é Ele que está fazendo. Quando a gente passa por uma disciplina, né, e eu falei com esse jovem essa semana, toda disciplina, ela tem por qual objetivo? Primeiro, a pureza da igreja. Porque se há uma maçã podre no meio da igreja, né, ela tem que ser retirada, né, para poder ser limpada, né, e de alguma forma voltar ao convívio das outras maçãs, né? Pureza da igreja. Porque há pecados que podem difamar o nome da igreja. E não é isso que Deus quer. Tanto que Ele está preparando uma igreja sem mácula para poder se encontrar com o noivo. E outra é o bem do faltoso. A disciplina não é para o mal. A disciplina é para o bem, né? Porque se eu estou sendo disciplinado é porque eu não estou andando em conformidade com a palavra de Deus e com o Deus que eu acredito. E com o Deus que eu acredito viver. Então eu preciso retornar ao caminho do Senhor, né? A lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. Estava lendo hoje, Salmo 19. Então, se a gente viver a nossa vida pautado na lei do Senhor, né, a gente vai ser muito sábio para poder viver essa vida. Se a gente não vive a nossa vida pautada na lei do Senhor, não vai haver sabedoria em nós. E nós vamos passar aí por caminhos tortuosos, né? E precisa de alguém para que nos coloque no nosso lugar e a gente ande no caminho reto diante de Deus. E isso disciplina quem ama. É a forma que o Senhor usa para poder também demonstrar o amor, né? Aí a gente pega, por exemplo, lá,
Davi, quando teve aquele caso com Batseba, né? Ou Batseba, no hebraico é Batseba, né? Quando a mulher estava grávida, né? Onde é que Davi estava? A mulher teve um menino, né? O menino estava capengando lá, mal de saúde. Onde é que Davi foi? Para o quarto, né? Orar, chorar diante de Deus, né? O menino morreu. O que Davi fez? Né? Oi? Saiu para comer, se alegrou, né? Ficou ali comendo, né? Impossível. Exatamente. Agora me veio a palavra de Jó aqui agora, eu esqueci, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é o nosso nome, é o nome do Senhor. Então a disciplina, ele vai trazer esse sentimento para a gente, porque a disciplina vai nos colocar no nosso lugar, né? Não vai nos tirar do caminho tortuoso e nos lançar, né, para o abismo. Não, ela vai nos colocar no lugar, no caminho reto. Oi? A menina foi a única que não foi restaurada, né, a comunhão, né? A menina foi a única que não foi restaurada a comunhão, desviou, foi morar junto com outro homem, né, e está vivendo a vida dela, né? A palavra repreendo em grego significa aquela classe de repreensão que obriga necessariamente a reconhecer o erro e corrigi-lo. O erro de quem? O erro nosso. E corrigir esse erro, né? Filém, que é a palavra lá usada, ela significa um amor verdadeiro, tenro e quente, diferentemente de Laodiceia, que era morna, né? Olha o que nós podemos parafrasear aqui, ó, a palavra de Jesus. É com aqueles que me são mais queridos que exerço a disciplina mais estrita, a disciplina mais de perto, né, que eu trago para perto de mim, para os meus braços. Aqueles que me são mais queridos. A repreensão e a disciplina do Senhor tem por finalidade o arrependimento. Porque se a pessoa não se arrepender, é porque ela não entendeu nada da graça, do evangelho, né, da disciplina, não entendeu nada. Senhora, fica com raiva, exatamente, é o sentimento, né? Muitas vezes por causa de erro de quem disciplinou, né? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, para não criar esse tipo de sentimento. A gente tem que ser justo. A gente não é justo juiz, porque justo juiz somente o Senhor. A gente tem que buscar ser mais justo possível, né? Porque mesmo sendo mais justo possível, a pessoa ela pode criar o sentimento de raiva, mas nunca é o objetivo. Nunca é o objetivo. Ué. Exatamente. O Senhor desejava ver aquela igreja saindo desse estado de mornidão, se transformando em uma igreja quente, operante, fervorosa, como a igreja de Tessalonicenses, por exemplo, onde Paulo dá graças a Deus pela operosidade da fé daqueles irmãos, pela forma pela qual aquela igreja vivia o evangelho. Arrepender-se, o que é arrepender-se? Dar as costas a um cristianismo de aparências, dar as costas para o pecado, né? Para uma vida de faz de conta, de mornidão, né? E caminhar com Deus. Eu estava dando discipulado ali, falando sobre santificação. O que é santificação? Né? De uma maneira simples, santificação é você
fugir do diabo e correr para os braços de Deus. Porque se eu apenas fugir do diabo, não adianta, eu não vou ser santificado. Né? Então, quanto mais distante de um, mais perto do outro. Né? Senão, eu não vou ter uma vida santificada. Aí, mal sabe ela que, pelo contrário. Né? Porque há 3 marcas de uma igreja verdadeira. Uma é a pregação do evangelho, fiel, né? Seja qual método for, ela precisa ser fiel. Né? A segunda é a administração dos sacramentos. Né? Quais são os sacramentos da igreja? Batismo e a Santa Ceia. Né? Dia 23 nós vamos ter aqui uma celebração de batismo e Santa Ceia. Né? E a aplicação da disciplina. Né? A disciplina é uma marca de uma igreja verdadeira. Né? Há aqueles que são restaurados. Exatamente. De um lado por outro. Por quê? Entende, né? Às vezes pode não entender, né? Mas aceita. Né? O outro lado não entende, não aceita. Por quê? Porque o seu coração está longe do Senhor. Porque o seu coração está duro. Né? Nós vamos ver um texto aqui de Hebreus que vai falar um pouco sobre isso. Né? Cristo convida a igreja para a ceia. Ceia significa o quê? Comunhão com Ele. Né? E é uma triste situação aqui porque a mornidão espiritual de Laodiceia afastou aquela igreja do caminho do Senhor. Né? Onde que Cristo estava? Do lado de fora. Né? Se Ele está do lado de fora, significa que nós não temos comunhão com Ele. Né? E isso é um desastre. A igreja estava satisfeita com seus mestres ao ponto de não sentirem a falta do verdadeiro ensino de Jesus. Então tinha boa teologia dentro daquela igreja, só não tinha vida. Não enxerga, não. A igreja não ouve. Não ouve por quê? Surda. Está surda. Jesus está lá batendo, esperando que alguém atenda a Ele. Mas se a gente está surdo, a gente não vai ouvir. Né? É o que acontece quando, no caso de disciplina, que a pessoa, né, não aceita, vai embora. Né? Por quê? Porque está surda. O coração está endurecido. Não está ouvindo a voz do Senhor. O que é pior é que ninguém lhe ouvia. Então Cristo faz um apelo. A salvação, nós sabemos que ela é individual. Ela é pessoal. Né? Ela não é coletiva. Né? Ela não é de um time, ela é única, é nossa, individual. Né? Muitos, o que eles fazem? Batem a porta no rosto de Jesus. Né? Outros são convidados, né? Entra na minha casa. Né? São convidados a entrar. Né? São convidados convidam Jesus a entrar. Né? E por que convidam a Jesus a entrar? Porque Jesus se apresenta a ele, porque o Espírito Santo o convence da sua justiça, do seu pecado e do seu juízo. Né? Que elas se convertem. Né? Que elas entregam a sua vida ao Senhor. Cristo, então, Ele vem nos visitar. Ele coloca-se em frente da porta do nosso coração. Bate, deseja entrar. Né? E quem não quer receber uma visita de Jesus? Né? Já chegou alguém na sua casa de surpresa, assim, que você ficou assim, maravilhado? Nossa, que visita boa. Né? Não avisou, tudo bem, a gente perdoa, mas foi uma visita muito boa. Né? Jesus está lá batendo. Né? Ele não avisa, lá, 3 horas do domingo, lá, não vou interromper o seu sono e vou bater lá na sua porta. Ele não avisa. Né? É o trabalho que se faz no nosso coração. Né? Este é o quadro de uma igreja morna. Deixa a porta trancada para Jesus e fica no quartinho dos fundos com suas ocupações. Né? Então lá como Marta, né? Estava lá. Maria estava onde? Aos pés, prostrada, aprendendo. Marta estava ocupada. Estava lá, ocupada, preocupada com aquilo que eles iriam comer. Né? Comida é importante, gente. Né? É importante, não podemos, mas não é o principal. Não é o principal.
Olha aqui, o Senhor quer que o seu povo lhe dê ouvidos. Ele fala isso em muitos capítulos. Olha só, Salmo 81. Olha que palavra. Ouve, povo meu. E nós vimos que o povo não ouviu. Né? Não ouve. Outro texto. As minhas ovelhas, não precisa abrir não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que elas fazem? Né? Um testemunho do próprio Deus sobre o seu filho. Né? Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Né? Olha o texto que eu falei aqui agora há pouco, que a gente não ouve. Né? Hoje, se ouvides a minha voz, o texto vai dizer lá, não endureçais o vosso coração, como vocês fizeram lá em Meribá. Né? O povo que estava caminhando, né? Deus fazendo muitas coisas com eles, né? De repente, de uma hora para outra, se rebelaram contra o Senhor, murmuraram contra o Senhor, pecaram contra o Senhor, né? E aquilo marcou a história, por causa dessa murmuração que eles ficaram rodando ainda, em 40 anos rodando, né? Por causa de murmuração, por causa de coração endurecido, por causa que não ouviram a voz do Senhor, que estava falando com eles de muitas formas. A surdez espiritual impede a igreja a ouvir convites e promessas de seu Senhor e do seu noivo, porque nós estamos sujos, precisamos limpar o ouvido. Né? A promessa, qual que é? A participação de um banquete, muito maravilhoso, muito melhor que a Ana Maria, o Hélio costumam fazer aí, muito melhor do que a comida da Roseli. Né? Tem nem comparação, esse banquete aí. Né? Estou à porta e bato. Decisão. Se abrir, eu vou entrar. De que maneira ele bate? Né? Salvificamente, através da palavra. Né? Mas ele pode bater a porta do nosso coração para nos colocar no lugar, através de um hino, né? De um acidente. Quantos se voltaram para o Senhor depois de um acidente? Né? De uma doença. É possível que isso aconteça. O convite, então, de Jesus é para um relacionamento pessoal. Né? Ceia, comunhão. Né? Quando nós estamos comendo, né? Nós estamos nos relacionando de alguma forma. Né? E nesse banquete, né? É um banquete de alegria, porque não há alimento mais satisfatório para nós do que o banquete com o Senhor Jesus. A mordidão espiritual leva o crente a pensar que aquilo que ele tem na sua mesa é alimento saudável e suficiente para mantê-lo satisfeito e bem alimentado. Mas na verdade não é. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, como diz Isaías, nada ouves. Então está lá, estou batendo. Cristo não vai chegar e dar um chute na porta e quebrar a porta e entrar. Não, a gente vai abrir. E a gente não abre porque os nossos ouvidos não estão ouvindo o que Jesus está batendo a porta. Qual que é a promessa que Cristo faz à igreja então? Vamos ler aqui o 21 e o 22. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que promessa maravilhosa para nós. Jesus tem o poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória, lá onde ele está, né? Lá onde ele está hoje. Né? Nós vimos que cada uma dessas 7 cartas termina com uma promessa para os vencedores. Né? Isso não quer dizer que eles são, né, um grupo especial, não, mas que eles são crentes que confiaram em Jesus, que confiam naquilo que está sendo falado para eles, que confiam na palavra do Mestre para a vida deles. O que é que nós recebemos? Vestes brancas de justiça. Os nossos olhos, eles são abertos. Nós temos a alegria da comunhão com Jesus. E a promessa que excede todas as outras. Nós vamos reinar com Ele.
Nós vamos nos assentar com Ele nas regiões celestiais. Olha que negócio maravilhoso demais, gente. Né? Negócio maravilhoso demais. Né? A jovem aí ontem falou que queria ver Jesus. Olha, você quer ver Jesus? É fácil, eu posso te ajudar nisso. Estava passando um carro na hora. Ele falou, te joga no frente desse carro aí, você vai ver Jesus. Né? Você pode sofrer antes de ver Ele, mas também pode ser de uma hora para outra. Mas se você quer ver Jesus, para você ver Jesus hoje só morrendo. Né? A não ser que Ele volte. Que Ele volte. Né? Oi? Ué. É uma boa, eu não perguntei não. Né? Um trono, o que é um trono? Trono é símbolo de conquista e autoridade. Né? Tanto que quem é que senta no trono? É o rei. Né? O súdito não senta no trono, não. Né? É o rei. Né? Mas se nós vamos reinar com ele, nós vamos estar lá. A comunhão da mesa secreta é transformada em comunhão de trono pública. Como Cristo participa do trono do Pai, também participaremos do trono de Cristo. Quando nós abrimos a porta para Cristo entrar em nossa casa, vamos receber a promessa de entrar na casa do Pai. Ele entrou aqui, nós entramos lá. É uma via de mão dupla. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele no seu trono. Está lá, preparado para nós. Né? Terminando aqui, irmãos, Laodiceia nos permite ver como o materialismo pode se transformar em um veneno letal para a vida da igreja. Né? Pode levá-la a um estado de letargia, mornidão, afrouxamento, comodismo, que vai provocar náuseas no Senhor. Mornidão espiritual é terrível, porque vai gerar a sensação de que está tudo bem. Já botou o dedo na água que está quente, que está morna? Com certeza já, né? Você fica ali. Né? Não incomoda. Né? Mas quando a água está fervendo, se você tenta colocar o dedo, você tira na hora. Né? No morno está ali, a falsa sensação de que está tudo bem. Quando, na verdade, diante do Senhor, está nada bem. Estou a ponto de vomitar-te. Igrejas são agências do reino de Deus. Está aqui para salvar e transformar vidas. Mas ela pode se transformar em um clube de guarda-vidas. Né? E aí é ruim. Né? Porque não está salvando nada. Está apenas guardando aquilo que tem. A igreja em Laodiceia é um desses casos. Nessa condição, a única coisa que nos consola é saber que o Senhor Jesus não desiste de nos amar e de investir em nós. Ele faz isso, na sua forma, do seu jeito, que é infinitamente melhor do que qualquer outro jeito que se possa fazer isso. Né? Consola também saber que Ele tem um remédio. Qual que é o remédio para nós? É o fogo de Pentecostes. E não é como esse fogo aí, não. É o fogo de Pentecostes. Porque nós somos pentecostais. Porque nós viemos do Pentecostes. Pastor Arival falou isso na internet esses dias, que ele era pentecostal. Cancelaram o pastor, tadinho. Mas é verdade bíblica. Nós somos de Pentecostes. É a verdade da palavra. Nós precisamos do fogo de Pentecostes para poder tratar o nosso coração e a nossa vida e nos fazer caminhar com Deus, no nome de Jesus. Então seja aí, irmão, foguento pelas coisas de Deus. Estou pegando fogo, como a gente cantava, aí o pessoal não falava que não gostavam não, Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Desejo. Cristo é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele, lembra? É esse o desejo. É esse o desejo. Satisfação em Deus traz alegria.
Satisfação em Deus traz comunhão para a nossa vida. Quando nós não estamos satisfeitos com Deus, nós estamos igual Laodiceia. Né? Aí é ruim para a nossa vida e para o nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar? Alguém quer contribuir? Opa! Não?